O Reino Agora, vivendo o futuro no presente. Episódio 7, o Reino no Mundo, a missão da Igreja hoje. Você já sentiu uma espécie de vazio, como se estivesse procurando por algo maior, algo que nem mesmo as maiores conquistas conseguem preencher totalmente? Aquela sensação de que a vida pode ser mais profunda do que a rotina que nos cerca? Se sim, saiba que essa busca é mais comum do que você imagina, e a verdade é que ela aponta para algo imenso e transformador. Conte para a gente nos comentários, você já se sentiu assim? Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para se sentir compreendida. A partir dessa ideia de um propósito maior, vamos direto ao ponto. O reino já está aqui. Não é uma esperança distante ou algo que veremos apenas no futuro. É uma realidade presente, vibrante, com um impacto direto em cada um de nós. E essa grande realidade tem um representante oficial no mundo. A igreja, a comunidade de todos que creem, é a sua representação. Mas o que significa ser um representante? Não pense em alguém parado, segurando uma bandeira e sem fazer nada. Longe disso, ser um embaixador do rei significa agir em seu nome, mostrar seus princípios e sua vontade através do que dizemos e do que fazemos. Essa distinção é fundamental. Ela define o tom de tudo que vamos explorar. O foco está na ação, na influência e em como vivemos nossa fé no dia a dia. Queremos que você se sinta não apenas informado, mas também capacitado e inspirado a pensar no seu próprio lugar e no seu papel essencial nessa representação global do reino. Este início é um convite para refletir e para começar a agir, preparando seu coração e sua mente para o que vem a seguir. Nos próximos capítulos, vamos descobrir com paixão e clareza cada parte dessa missão. É um convite para uma vida com mais sentido e impacto, onde cada um de nós entende que tem um propósito que ecoa por toda a eternidade. Nossa conversa agora vai buscar nas Escrituras a base sólida para tudo o que estamos dizendo sobre esse reino e seus representantes. Prepare-se para ver a força de um chamado que pode transformar a sua existência. Vamos agora para a base bíblica essencial da missão da igreja, um texto que funciona como nosso guia e fonte de força. Atos 1:8. A promessa central aqui é clara. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. O que é esse poder? Não é uma força bruta ou dominadora. É, na verdade, uma capacitação vinda de Deus que nos torna capazes de testemunhar. É uma energia que vai além das nossas habilidades naturais, permitindo que os seguidores de Cristo realizem uma tarefa que por conta própria seria impossível: levar o que viram e viveram sobre Jesus para todos os lugares do mundo. Essa promessa não é um simples desejo, é uma garantia divina, algo essencial para que a nossa missão seja eficaz. Muitas vezes, ao pensar em uma missão tão grande, podemos nos sentir pequenos e sem jeito. Você já se sentiu assim, sem força para impactar nem mesmo seu círculo mais próximo, muito menos os confins da terra? Essa sensação é normal e entendemos perfeitamente. Mas a promessa em Atos 1:8 nos lembra que nossa capacidade não vem de nós, e sim do Espírito Santo que vive em cada um. Ele é a verdadeira energia que move nossa missão. Receber o Espírito Santo não é o fim da história, mas o começo de um propósito maior: ser uma testemunha. E o que é ser uma testemunha? Não é só falar de Jesus, é viver e mostrar a verdade dele, de tal forma que a sua vida se torne uma prova viva e clara da mudança que o reino traz. Isso envolve demonstrar amor, justiça e paz. Pense em alguém que presta um depoimento na justiça. Essa pessoa não fala apenas sua opinião, mas o que viu, viveu e pode comprovar. Nossa vida é esse depoimento. Este capítulo também abordará a visão global da missão, até os confins da terra, mostrando que a proposta de Deus é para o mundo inteiro.
sem deixar ninguém de fora, desafiando qualquer pensamento limitado ou isolado. A promessa da força do Espírito Santo é a certeza de que a Igreja, mesmo com todas as suas imperfeições, está equipada por Deus para a sua gigantesca tarefa. O principal é entender que a missão não é um peso, mas um chamado que nos dá poder e que somos sustentados pela presença constante e ativa do Espírito. Isso nos prepara para entender nossa identidade e função através das imagens de sal e luz, mostrando que essas identidades são possíveis e cheias de força, porque o Espírito habita em nós. Em Mateus 5,13, onde Jesus diz: "Vós sois o sal da terra." Vamos explorar o que significa ser sal, de um jeito que vai além da simples figura, ligando suas qualidades essenciais daquela época ao que a Igreja precisa ser hoje. O sal tem duas grandes funções: preservar e dar sabor. A função de preservar é super importante. Em um mundo que muitas vezes parece estar em decadência, o que pode significar uma queda moral, social ou espiritual, a Igreja age para impedir essa corrupção e a desorganização. Assim como o sal impede que o alimento estrague, a comunidade de fé, com seus valores, sua conduta e sua simples presença íntegra, evita que a sociedade se desfaça completamente. Isso pode ser um desafio, pois exige uma postura diferente da maioria. Você já sentiu que está indo contra a maré, tentando manter a integridade em um ambiente que parece desmoronar? É exatamente esse o papel do sal. Um papel que pode ser discreto, até invisível, mas absolutamente crucial. A segunda função, dar sabor, nos lembra que a Igreja não pode ser sem graça ou irrelevante. Um sal que não tem sabor é inútil, descartado. Da mesma forma, uma igreja que não impacta, que não traz uma diferença notável para a vida das pessoas e para a cultura, não cumpre seu propósito. Vamos falar sobre a importância de a igreja não se misturar tanto com o mundo a ponto de perder sua essência e sua capacidade de influenciar. Não é para sermos estranhos, mas para sermos diferentes de um jeito que melhora o ambiente ao redor. Essa influência não vem de impor nada, mas de viver de um jeito autêntico, com princípios que atraem e transformam. Imagine seu local de trabalho. Você é o sal ali. Como sua presença, sua ética, sua forma de se relacionar podem elevar o nível, trazer mais honestidade, mais compaixão. É sobre sermos aqueles que, de forma discreta, melhoram a qualidade do ambiente, tornando-o mais humano, mais digno. Este capítulo também vai tocar na ideia de que ser sal significa estar em contato com o alimento. Ou seja, a igreja não pode se isolar em sua própria bolha, mas precisa estar envolvida com o mundo para cumprir sua função. A mensagem de apoio será reforçada. Ser sal pode ser cansativo, pode nos deixar vulneráveis. Mas o propósito de Deus em você é poderoso e necessário para a mudança que o mundo tanto precisa. Nosso objetivo é inspirar você a ver o seu dia a dia como uma chance de ser um agente de preservação e de sabor, contribuindo para um mundo que urgentemente precisa de um toque divino. Para complementar a ideia do sal, em Mateus 5, 14 e 16, Jesus diz: "Vós sois a luz do mundo." A luz, ao contrário do sal, que pode ser mais discreto, tem uma função que precisa ser vista, que revela. A luz não existe para se esconder. Ela existe para mostrar o caminho, para guiar e para afastar o escuro. Esta parte da nossa conversa vai falar sobre como é importante que a igreja, a comunidade de fé, seja visível no mundo. Pense numa cidade construída no alto de um monte. Ela não consegue ficar escondida. Isso significa que a presença de quem crê não deve ser tímida ou oculta, mas algo que as pessoas percebam de forma clara. O vídeo vai destacar que a luz serve para revelar a verdade em meio a tanta confusão e escuridão, onde a informação nem sempre é clara ou é até mesmo distorcida.
Em um mundo onde a verdade é muitas vezes bagunçada ou até ignorada, a igreja, como essa luz, tem o papel de apontar para a verdade que liberta e ilumina a todos. Além de mostrar, a luz também guia. Ela indica o trajeto, oferece uma direção quando há incerteza e caos. Isso se traduz na capacidade da igreja de dar esperança, um norte moral e um sentido para a vida, apontando sempre para Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a própria vida. A luz também tem a força de espantar a escuridão. Onde há luz, as sombras não podem ficar. A presença dos crentes deve acabar com a falta de conhecimento espiritual, o medo e as ações ruins que vêm da escuridão. Vamos falar sobre o desafio de ser luz em um mundo que muitas vezes prefere o escuro e a coragem que precisamos ter para brilhar. Você já ficou com medo de mostrar seus princípios, sua fé, com receio de ser julgado ou de virar motivo de piada? É uma batalha real, eu sei. Mas Cristo nos chama para sermos corajosos, para não guardarmos nossa luz escondida, mas para colocá-la em um lugar alto, para que todos possam ver. Imagine um farol no meio de uma tempestade. A luz dele não só guia os navios, mas também os afasta dos perigos. Da mesma forma, sua vida, iluminada por Cristo, pode ser um farol de segurança e esperança para outros. Este capítulo vai reforçar que a missão da igreja não é só para dentro, mas principalmente para fora, com o objetivo de impactar e mudar o ambiente em volta. A luz não se beneficia a si mesma, mas serve aos outros. No fim, vamos frisar que essa visibilidade e influência são para a glória de Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso tira qualquer intenção de aparecer e direciona o propósito de ser luz para adorar e louvar a Deus, que é a fonte de toda a claridade. Seguimos para entender a importância e a dignidade do nosso chamado como embaixadores em nome de Cristo. Uma ideia que encontramos com clareza em 2 Coríntios 5:20. A comparação com um embaixador é rica em significado e traz implicações diretas para o trabalho da igreja no mundo. Primeiro, ser um embaixador significa que representamos outro reino. Não somos apenas cidadãos de um país terrestre, mas enviados de um reino celestial. E nossa primeira lealdade é a esse reino. Essa ideia nos faz pensar sobre onde está a nossa verdadeira cidadania e quais são nossas prioridades mais importantes. Isso quer dizer que mesmo vivendo aqui, nossa origem, nossa identidade e nossa autoridade vêm de um lugar diferente. Em segundo lugar, como embaixadores, falamos em nome de outro rei. Nossas palavras, as mensagens que passamos, não são apenas nossas opiniões ou ideias humanas, mas ecoam a vontade e o coração do Rei de tudo. É como se Deus mesmo estivesse falando por meio de nós. Esse ponto aumenta a responsabilidade de como comunicamos o Evangelho, que deve ser feito com fidelidade e clareza, carregando a autoridade de quem nos enviou. Já parou para pensar no peso e na honra de saber que, quando você fala de Cristo, você pode ser a voz de Deus para alguém? Essa é uma responsabilidade imensa, mas também um privilégio que poucos têm. Em terceiro lugar, nossos valores são diferentes. Nossos princípios, nossa moral, nossa ética, não são definidos pelas modas do mundo, mas pelos valores que nunca mudam do reino de Deus. Isso nos coloca naturalmente em contraste com a cultura atual, desafiando o que é comumente aceito. Aqui, vamos mostrar empatia, reconhecendo como é difícil manter valores distintos em uma sociedade que é tão diversa e muitas vezes difícil. Sei que viver com valores diferentes pode gerar atrito, pode te colocar em situações que te deixam desconfortável, mas é exatamente essa diferença que torna a sua embaixada verdadeira e impactante. O ponto principal deste capítulo é descobrir a tarefa central do embaixador: a reconciliação. A igreja existe para trazer o mundo de volta a Deus.
Essa é a essência da nossa vocação, o motivo da nossa existência. Não é só sobre evangelizar, mas sobre restaurar relações que foram quebradas entre as pessoas e seu Criador. É o trabalho da reconciliação, onde a inimizade é trocada por paz, a distância por proximidade e a condenação por graça. Imagine dois lados em guerra e você é a ponte quem negocia a paz. Essa é a igreja. O capítulo vai terminar reforçando a importância e a seriedade desse chamado, inspirando você a abraçar sua identidade de embaixador com seriedade e paixão, sabendo que a salvação de almas e a restauração de um mundo dependem, em parte, da sua fidelidade a essa missão divina. Seguindo em nossa conversa, vamos agora desmistificar a visão comum que as pessoas têm da igreja, elevando-a de uma simples organização para a estratégia viva e dinâmica do reino de Deus. O ponto central é bem claro: Jesus não deixou um grupo com regras e burocracia. Ele deixou uma comunidade cheia de vida. Essa diferença é crucial para entendermos nossa missão. Uma organização, por sua natureza, tem estruturas, pode ser impessoal e seguir hierarquias. Já uma comunidade que pulsa com vida é orgânica, baseada em relacionamentos e cheia de vitalidade. Você já se sentiu sem motivação com a igreja, vendo-a apenas como um conjunto de normas ou um prédio? Saiba que a essência dela é muito mais profunda e o plano de Jesus para ela era muito mais vibrante. O capítulo vai enfatizar que essa comunidade está cheia do Espírito, conectando-se diretamente à promessa que vimos em Atos 1:8. Isso mostra que a vida e a força da igreja vem da presença constante do Espírito Santo em cada um de seus membros. É o Espírito que nos capacita, que nos une e que nos impulsiona para a frente. Sem ele, seríamos apenas um clube social. Com ele, somos uma força capaz de mudar o mundo. A missão dessa comunidade é nítida e única: levar a realidade do reino a todos os lugares da terra. Isso significa que a própria razão de ser da igreja está ligada à expansão do governo de Deus. Ela não existe por si mesma, mas para um propósito maior. Vamos discutir como essa comunidade se diferencia de outras instituições, por ter um propósito que vai além do terreno e por sua natureza divina. A ideia de que a igreja é a estratégia de Deus implica que ela não é uma opção entre muitas, mas o caminho escolhido e preparado para que o reino se manifeste aqui na terra. Deus não criou um programa ou uma empresa para cumprir sua vontade. Ele formou um povo, conectado, amando uns aos outros e amando o mundo, vivendo e compartilhando a realidade de seu reino. Isso pode ser um gatilho emocional para quem se sente distante da sua comunidade de fé, incentivando-os a ver a igreja de um jeito novo, como um organismo vivo e ativo. Podemos usar uma comparação sutil. É como se a igreja fosse o próprio corpo de Cristo na terra, onde cada membro tem uma parte vital para que a vontade dele se realize. O foco será em como essa comunidade viva, impulsionada pelo Espírito, é a maneira mais eficaz e amorosa de levar a mensagem e os valores do reino a todas as áreas da sociedade e a todos os povos. Este capítulo quer inspirar um senso de pertencimento e de propósito coletivo, mostrando que fazer parte da igreja não é um peso, mas uma honra e uma chance de participar de algo divinamente planejado e grandioso. Depois de entendermos o que significa ser sal e luz, é hora de trazer essas imagens para a vida real, mostrando como a comunidade de fé se torna uma presença que realmente muda o mundo. O foco agora é como aplicamos os princípios de Cristo no nosso dia a dia. A igreja não foi feita para ficar escondida. Ela foi chamada para ter um impacto. Essa frase é o coração da nossa conversa. Um convite para deixarmos a inércia de lado e agirmos. Mas essa influência não é imposta. Ela acontece através de 3 bases importantes: com graça, com verdade e com amor, que se mostra na prática. Primeiro, com graça.
A graça é a resposta ao legalismo e ao julgamento. É a forma de demonstrar o favor que Deus nos deu de graça e que, por sua vez, devemos oferecer aos outros. É conseguir amar e perdoar, mesmo quando parece não haver mérito, refletindo o jeito do nosso próprio rei. Você já se viu com vontade de julgar, de apontar o dedo? A graça nos leva para outro caminho, o da compaixão e de um entendimento mais profundo. Segundo, com verdade. A verdade não muda, ela está firmada em Cristo. A igreja tem um papel fundamental de ser um pilar de clareza em um mundo que muitas vezes distorce ou nega o que é certo. No entanto, essa verdade é apresentada com humildade e convicção, nunca com arrogância. Isso nos ajuda a lidar com a dificuldade de defender o que é certo e, ao mesmo tempo, fazê-lo com carinho, evitando brigas desnecessárias, mas sem comprometer a mensagem. Terceiro, com amor que se mostra na prática. Não basta sentir amor, ele precisa ser visto em ações reais. Isso significa dar comida a quem tem fome, vestir quem não tem, visitar os doentes, acolher quem é deixado de lado. É o amor que se transforma em serviço, que não espera nada em troca, em um amor de sacrifício. Imagine uma vizinhança onde a igreja se uniu para ajudar famílias que precisavam, não com discursos longos, mas com alimentos e apoio escolar. Essa é a luz do amor prático, afastando as sombras da falta e da necessidade. Este capítulo também vai reforçar que essa influência não se limita a grandes projetos, mas está nas nossas conversas diárias, nas escolhas que fazemos e na forma como tratamos as pessoas. Cada ato de graça, de sinceridade e de amor verdadeiro é uma pequena semente do reino sendo plantada, uma célula de transformação crescendo de forma silenciosa. A mensagem final será um convite para você pensar em como, no seu próprio ambiente, pode mostrar mais essas qualidades, se tornando alguém que transforma de forma visível e importante o que o reino de Deus pode fazer. O objetivo é mostrar que a missão não é complicada, mas acessível e poderosa por meio de atitudes simples e do nosso dia a dia. Agora, vamos tocar em um dos pontos mais importantes da nossa conversa, uma ideia que desafia a forma como muitas vezes pensamos na missão, como algo isolado, restrito a eventos. A afirmação central é bem direta. A missão do reino não é algo que você faz apenas quando há um encontro especial. Isso serve para desconstruir a ideia de que a nossa fé é dividida, existindo somente dentro das paredes de um templo ou em ocasiões marcadas. Quantas vezes pensamos, vou me dedicar à missão no próximo evento da igreja? Mas a verdade é que a missão é parte da sua essência, está no seu DNA espiritual. A missão é, na verdade, um modo de viver, uma maneira constante de expressar quem somos em Cristo. Isso significa que ela aparece em todas as partes da nossa existência, no trabalho, na escola, em casa, na internet. Vamos ver como a nossa identidade de embaixador e de sal e luz se manifesta em cada um desses lugares. No trabalho, não é só ser honesto, mas ser alguém que transforma, levando integridade, ética, excelência e um espírito de serviço que reflete os princípios do reino, impactando colegas e a cultura do ambiente profissional. Na escola, para estudantes e professores, é ser um exemplo de sabedoria, bondade e verdade, cultivando um ambiente de respeito e aprendizado, influenciando com sua atitude e seu caráter. Em casa, é onde a missão muitas vezes começa, mas também pode ser a mais difícil. É viver o reino com a sua família, mostrando paciência, perdão, amor incondicional, construindo um lar que seja um refúgio e um farol da presença divina. Na internet, nesse mundo digital tão vasto e complexo, é usar sua voz e sua plataforma para espalhar verdade e graça, lutando contra a polarização e a desinformação, sendo um exemplo de interação saudável e construtiva. A mensagem de apoio emocional é essencial aqui.
Sei que pode parecer assustador pensar em ser missionário o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas não se trata de uma atuação perfeita, e sim de estar alinhado com quem você realmente é. É permitir que a essência do reino flua por meio de você naturalmente em tudo o que faz. O capítulo termina com uma reflexão poderosa. Onde você estiver, o reino também está, ou deveria estar. Essa última frase é um convite direto para você se autoavaliar e agir com propósito, pensando se a sua vida diária realmente mostra a presença e os valores do reino de Deus. Um toque de humor leve pode ilustrar bem essa ideia. Não dá para ser um tipo de pessoa no domingo e outra completamente diferente na segunda-feira. Deus não nos deu um botão de missão que a gente liga e desliga. O objetivo é inspirar uma compreensão completa da fé, onde cada momento e cada lugar se tornam um campo para a manifestação do reino. Seguindo a ideia de que a missão é um modo de vida, este capítulo se concentra nas ações claras e no impacto que vemos de uma comunidade de fé que realmente entende e pratica a identidade e o propósito do reino. É um contraste forte com a inércia, mostrando a vitalidade e a proatividade. A igreja que compreende o reino não se acomoda, não se esconde, não fica parada. Essas frases são um lembrete poderoso que desafia a passividade e a timidez, um estímulo para despertar a igreja para sua responsabilidade e para o que ela pode transformar. Quantas vezes nos contentamos com a situação atual, esperando que as coisas mudem sozinhas? Mas a igreja que vive o reino é uma força que age, não apenas observa. O vídeo vai detalhar as ações fundamentais dessa igreja em movimento. Ela serve. O serviço é a linguagem do amor do reino. É ir além das paredes da igreja, ajudando os necessitados, cuidando dos mais vulneráveis, preenchendo o que falta. É o amor de Cristo aparecendo em atos de bondade que não esperam nada em troca, um amor que se doa. Pense em comunidades onde a igreja se tornou um centro de apoio social, oferecendo comida, conselhos, cursos profissionais. Isso é servir com o coração do reino. Ela ora. A oração não é um complemento, é o motor da missão. É por meio dela que nos conectamos com o Rei, recebemos direção, força e a capacidade de entender para agir e impactar. É a ferramenta mais poderosa da igreja contra as forças do mal e da injustiça. A importância da oração pelos outros será destacada, não como um ritual, mas como uma conversa essencial que move o braço de Deus. Ela evangeliza. Falar as boas notícias do reino é o centro de sua missão verbal. É contar a história de Jesus de forma relevante e amorosa, convidando outros a fazerem parte dessa mudança. Não se trata de convencer de forma agressiva, mas de um convite sincero e de um testemunho pessoal. Ela resiste ao mal com o bem. Essa é uma forma de resistência ativa e pacífica. Não é enfrentar o mal com ódio, mas dispersar a escuridão com a luz mais forte, que é o amor e a verdade de Cristo. Este ponto será aprofundado no próximo capítulo. Este capítulo vai reforçar que essa igreja que age é o corpo de Cristo em uma missão constante. Isso significa que cada membro tem um papel único e indispensável. Não há plateia no reino. Cada um de nós é uma parte viva, contribuindo para a saúde e o avanço de todo o corpo. A mensagem será um grande incentivo para que você se envolva ativamente, deixando de ser apenas um participante para se tornar um agente fundamental da transformação que o reino traz. O apoio empático vai reconhecer que essa ação pode ser desafiadora, mas a recompensa é imensa, pois a igreja que vive o reino não só faz a diferença para os outros, mas encontra seu próprio sentido e vitalidade ao agir. O objetivo é inspirar a comunidade de fé a se movimentar em todas as suas áreas. Continuando nossa conversa sobre como a igreja se move no mundo, vamos agora aprofundar uma ideia poderosa e, por vezes, mal compreendida. A igreja que enfrenta o mal com o bem.
Não é uma atitude ingênua ou de quem fica parado, mas sim uma forma ativa e inspirada por Deus para lidar com as coisas ruins no nosso mundo. Lutar contra o mal com o bem não é só uma frase bonita, é uma atitude profética e estratégica. Não é sobre apagar um incêndio com mais fogo, mas sim sobre dispersar a escuridão com a luz mais brilhante, a do amor e da verdade de Cristo. Vamos ver o que essa resistência significa na prática. Ela inclui denunciar a injustiça em qualquer lugar que ela apareça, seja na corrupção da política, na opressão social, na desigualdade financeira ou na destruição do nosso planeta. Em um cenário onde o que é ruim tenta se passar por bom, a comunidade de fé tem a coragem de mostrar a verdade, de ser a voz de quem não pode falar. Mas essa denúncia não vem da raiva ou da condenação, e sim de uma compaixão profunda e do desejo de reconstruir, o que a diferencia de outras formas de luta. Você já sentiu uma revolta grande com as injustiças ao seu redor, mas não soube o que fazer? A resistência do reino não é inércia, é uma ação movida pelo amor, que busca o bem de todos, até mesmo de quem faz o mal. Vamos mostrar como o bem se torna a ferramenta mais poderosa. Isso pode ser visto em ações de justiça social, a igreja trabalhando pela igualdade, pela dignidade e pelos direitos das pessoas. É a igreja defendendo quem é marginalizado, recebendo quem busca abrigo, lutando contra a exploração. É o corpo de Cristo agindo para aliviar o sofrimento e trazer a paz completa de Deus. A resistência também aparece na promoção da paz e da reconciliação, transformando inimizades em pontes. Em vez de aumentar as divisões, a igreja é chamada para ser alguém que une, mostrando que é possível discordar sem desumanizar e que a reconciliação é sempre o melhor caminho. É importante reconhecer o preço dessa atitude. Ser uma voz que alerta e fazer o bem diante do mal pode trazer críticas e incompreensão. É um caminho que exige bravura, fé e persistência. Mas a força para essa resistência vem do Espírito Santo e da certeza de que o reino de Deus vai vencer. Imagine a água que, com sua constância, molda até a pedra mais dura, não pela força bruta, mas pela suavidade contínua. Assim é o bem contra o mal. A verdade é que essa resistência não é uma guerra contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal, e que a vitória é certa quando a igreja age sob a bandeira do amor incondicional de Cristo. A intenção é capacitar você a ser um agente de mudança positiva no seu ambiente, confiando na força transformadora do bem. Agora, vamos olhar para o futuro, para como a igreja se mantém firme em sua missão enquanto esperamos a volta de Cristo. É sobre viver a tensão entre o já, que é o reino que já está presente, e o ainda não, que é a manifestação completa desse reino no futuro. Prepare-se, pois na nossa próxima conversa vamos aprofundar, vivendo como cidadãos do reino até que ele volte. Essa ideia serve como um convite, despertando a sua curiosidade e o compromisso para o que vem a seguir. O foco principal é como a igreja mantém sua energia e esperança em um mundo imperfeito, sabendo que a plenitude do reino ainda vai chegar. Como continuar firmes? Como viver essa realidade do reino, mesmo que o rei ainda não tenha retornado? Essas perguntas são o centro da nossa reflexão. Vamos falar sobre a importância de não desistir em meio aos desafios, às decepções e ao cansaço que podem surgir nessa jornada. Vão existir momentos de desânimo, de dúvida, de vontade de parar. Mas é exatamente nesses momentos que a nossa fé se torna mais forte e nossa esperança se mostra mais real. Lembre-se, o que fazemos hoje tem um impacto que dura para sempre. Se você se sente exausto, sobrecarregado pela missão, saiba que é normal sentir isso. Mas existe uma força que não acaba em Cristo e uma comunidade que te apoia nessa caminhada. Essa vida no reino, que se estende até que ele volte,
Significa ser fiel o tempo todo aos princípios e ao propósito de Cristo, não importa o que aconteça ao nosso redor. Isso implica em uma vida de santidade, justiça e serviço contínuo, não por obrigação, mas por um amor profundo ao Rei e pela expectativa da sua vinda. Nossa vida não é um ensaio, é a apresentação principal para um público que inclui o próprio Criador. Cada escolha, cada ação, cada palavra tem um peso que dura para sempre. A esperança é o que nos impulsiona a agir no presente. Não agimos porque estamos sem esperança, mas porque temos uma esperança que não se abala na volta do Rei e na realização completa do seu reino. Essa esperança nos dá a capacidade de resistir e um propósito claro. Pense em um atleta que treina com dedicação não só por amar o esporte, mas pela expectativa da vitória final. Nossa vitória é a volta de Cristo e a instalação completa do seu reino. Tudo isso vai inspirar você a ter uma visão de longo prazo, mantendo o foco na promessa da volta de Cristo como a maior motivação para viver o reino agora. Isso busca afirmar a ideia de que a missão da igreja não é algo passageiro, mas um chamado que dura para sempre. Chegamos ao ponto final da nossa conversa, um chamado forte para a ação e um resumo inspirador de tudo o que exploramos. Ele reforça o propósito e a urgência da missão da igreja no mundo, levando você a um momento de decisão. A frase "vivendo como quem sabe que o mundo está vendo" é o coração deste encerramento. Não estamos isolados. Nossas ações, o que falamos, a maneira como existimos, tudo está sob o olhar de um mundo que observa, que questiona, que busca respostas, mesmo que não perceba. É crucial entender que o que a igreja testemunha não é só para Deus, mas para as pessoas ao nosso redor, que podem ser tocadas e transformadas pela forma como o reino se mostra. Cada um de nós é uma vitrine do reino. O que as pessoas veem quando olham para você? Elas veem esperança em meio ao desespero? Paz em meio à confusão? Amor em meio à aversão? Agora, vamos para um chamado à ação claro e direto, incentivando você a participar e a se envolver ainda mais. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e fazer parte dessa comunidade de representantes. Isso é um convite prático para se conectar. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Alguém que busca um sentido ou que necessita ser lembrado de seu propósito. Seja alguém que espalha o reino. Isso é um convite para divulgar a mensagem e alcançar mais pessoas. E o mais importante, viva como quem sabe que o mundo está vendo. Não deixe que esta mensagem seja apenas mais uma informação. Deixe que ela mude a forma como você pensa, age e é. Comece hoje na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro. Seja o sal e a luz que o mundo tanto precisa ver. Para ajudar você a colocar tudo isso em prática, aqui estão algumas ideias para os seus próximos passos. Reflexão pessoal. Tire um tempo para orar e perguntar a Deus onde Ele quer que você mostre mais o reino nesta semana. Participação na comunidade. Conecte-se com sua comunidade de fé. Não seja um cristão isolado. Encontre formas de servir, orar e compartilhar em grupo. Pequenos atos de bondade. Pense em algo pequeno e amoroso que você pode fazer por alguém hoje ou amanhã. Pode ser uma palavra de encorajamento, um favor, um sorriso sincero. O reino avança em pequenos passos de fé e amor. Para finalizar, queremos te dar uma mensagem de capacitação e esperança. Sua missão é um privilégio, não um fardo. E cada ação que você faz, por menor que seja, contribui para a grande história de Deus no mundo. Você tem um papel único e que ninguém pode substituir. O reino de Deus segue em frente por meio de pessoas como você. Vá e viva, sabendo que sua vida é um testemunho poderoso. O mundo está observando e Deus está ao seu lado.